Ah. Faz essa oração para a gente. Querido Deus, Pai eterno, Pai da divina misericórdia, apresento a Ti, Senhor, todas essas vidas, todos esses meus irmãos que estão aqui hoje. Senhor, que não seja, Senhor, a Tua filha Laila, nem das seus filhos, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Desce sobre nós, Teu Espírito Santo, nos conduz a melhor palavra a Sua vida, Deus. Fala em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço neste momento. Amém. Eu sei que às vezes quando a gente está na live, né, ou com o celular, às vezes a gente fica distraído, está ocupado em casa, mas para ouvir a palavra do Senhor, às vezes a gente coloca ali e vai fazendo alguma coisinha de casa, né, e ouvindo ao mesmo tempo. Mas eu sei que não é muito fácil a gente acompanhar a leitura da palavra, né? Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos que são assim essenciais para a gente poder entender a mensagem dessa noite, amém? O primeiro deles foi o que a pastora compartilhou, que está em Jeremias 31. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler até o verso 34. Diz assim, Jeremias 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém? Agora nós vamos para Êxodo, segundo livro da Bíblia, para a gente entender que aliança é essa que o Senhor invalidou. Amém? Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o clangor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Agora a gente vai lá para Deuteronômio, e é o último, tá, pastora? Eu vou ler. Deuteronômio 31, verso 9 ao 13, nós vamos ler. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciões de Israel. Ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar ao ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel, para que as ouçam. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de observar todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor nosso Deus, todos os dias que viveis na terra a qual estáis passando o Jordão para possuir. Amém? Por que eu quis ler essas passagens? Para a gente poder entender. Em Jeremias 31, ali o Senhor fala para a gente que teria uma nova aliança. Por quê? Porque o povo de Israel invalidou a primeira aliança. Foi o que a gente viu aqui em Jeremias 31.
Quando a gente vai para o livro de Êxodo, aqueles 2 versículos que eu li, ali quando Deus pega o povo de Israel e tira eles do Egito, que o Senhor tira eles do cativeiro do Egito, a vontade de Deus era se manifestar a todos os homens. E aí Deus vira para eles nos capítulos anteriores e fala para o povo se santificar, que ao terceiro dia o Senhor se manifestaria a eles. E chegou o terceiro dia, o que aconteceu? Quando o Senhor começou a se manifestar, que houve trovões, que eles viram os relâmpagos, a terra tremeu, o povo temeu, pastora. E quando o povo temeu, eles viram para Moisés e falam, Moisés, fale o Senhor com Deus, mas não fale nós, porque senão nós morreremos. Né? E ali a gente já viu que a vontade de Deus era desde o início se manifestar a todo o povo de Israel, não somente a Moisés, né? Deus ele estava ali com vontade de se manifestar a todos. Só que aí a gente vê que o povo teme a Deus. E ali o Senhor pega e começa a usar Moisés para poder falar com aquele povo. E quando a gente vê ali no final, quando eu li Deuteronômio 31, essa passagem fala de quando Moisés ele vai passar o cajado para Josué. Deus dá uma ordenança a Moisés e fala para ele que, conhecendo aquele povo de dura cerviz, o Senhor fala, Moisés, escreve aí, e o que eu vou te ensinar para você escrever, você coloca dentro da arca da aliança para que o meu povo não esqueça jamais, para que sirva de mandamento perpétuo. E ali o Senhor fala para ele, de 7 em 7 anos, na festa dos tabernáculos, vocês se reúnem para me fazer conhecido. Isso eu estou falando agora com as minhas palavras. O Senhor virou e falou, de 7 em 7 anos, vocês vão reunir, vão trazer as crianças, vão trazer os jovens, vão trazer os estrangeiros e vão falar a respeito de tudo que eu fiz. Desde quando eu tirei vocês do Egito, desde quando eu separei vocês, para que o meu nome seja conhecido. A gente vê ali que o Senhor fala assim, para que ele seja conhecido e para que eles o temam, né? Então, ali o Senhor deixou uma ordenança para Moisés, porque Deus já conhecia o coração do povo, pastor. E ele falou, olha, eu vou deixar escrito aqui, que você coloca junto ali dentro da Arca da Aliança, para eles não esquecerem disso. Só que a gente percebe, conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, que o povo foi se esquecendo do Senhor. Eles foram se corrompendo. Aí é onde a gente chega ali na palavra de Jeremias. Aquele povo já estava sendo levado cativo depois de tanta rebeldia, depois de Isaías já ter profetizado sobre eles e ter falado, olha, gente, se convertam, se voltem para o Senhor, porque senão verão tempos difíceis. Aí vem Jeremias e o Senhor fala sobre essa nova aliança. E nessa nova aliança de Jeremias 31, o Senhor já está dando a dica do Salvador. O Senhor já estava dando a dica ali do nosso amado Jesus, do seu Filho. E quando eu li essa passagem, que o Senhor me levou lá no início, em Êxodo, porque foi dentro de um propósito que eu tenho com o Senhor de leitura bíblica, eu fiquei maravilhada, porque eu falei, meu Deus, que tremendo isso que o Senhor fez. E eu queria ressaltar que ele, em Jeremias 31, ele fala assim, colocarei sua lei no seu interior e escreverei no seu coração. Porque ali em Êxodo, né, em Deuteronômio, quando vai ter aquela passagem do cajado de Moisés para Josué, ele fala, olha, falem de mim, de 7 em 7 anos, falem o que eu fiz, falem o que eu realizei quando vocês saíram do deserto, falem dos meus milagres para que o povo me conheçam, para que o povo saiba quem eu sou, o que eu posso fazer, e através disso as pessoas temam de mim. Mas quando a gente vê ali em Jeremias 31, ele fala assim que fará uma nova aliança. E nessa nova aliança, ele vai colocar suas leis dentro do nosso coração. Escreverá ela dentro do nosso coração. Aleluia. Ali, o Senhor estava falando, eu vou fazer de um jeito que vocês não vão precisar mais que outras pessoas vos ensinem.
Eu vou dar a vocês o Espírito Santo de Deus através do meu filho amado, através de Jesus, para que vocês mesmo conheçam a mim, para que nós possamos ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. Ali o Senhor estava tirando a responsabilidade de terceiro e trazendo para nós. Através de Jesus, cabe a nós buscar conhecer a Deus, buscar conhecer qual é a sua vontade. Muitas vezes a gente se converte, pastor, e às vezes a gente tem anos dentro da igreja e a gente já ouviu falar muito do que Jesus fez. A palavra de Deus, ela nos menciona a grandeza, porque Jesus ele é tão maravilhoso que quando eu vou ler os evangelhos, eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia fala que ele apenas ensinava e as coisas aconteciam. Ele apenas abria a boca e eu falo, Senhor, o que acontece? Por que a igreja abre a boca e não acontece a mesma coisa? Eu não sei se a Verdade. pastora assim já se pegou Já me senti perguntando, né? assim, já me perguntei isso mesmo. E aí o Senhor falou para mim assim, é porque não é o que nós temos, mas quem nós somos em Deus, né? Que é o sinal dessa aliança que o Senhor procurou resgatar em nós, que é o quê? Colocar o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que todas as coisas nos sejam reveladas através, conforme a nossa necessidade. Eu achei muito tremendo, porque no início, não sei, algumas pessoas podem entrar e participar desde o início, quando o Fernandinho estava cantando A Tua Graça Me Basta, eu falei, meu Deus, parece não, o Senhor já sabia, né, do que eu iria falar, o Senhor já sabia que a graça dele é tudo em nossas vidas. Então, através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus, o Filho de Deus, é que hoje nós podemos vencer todas as nossas dificuldades, vencer todas as nossas limitações, né? Ali o Theo Fernandinho, ele fala, né, que a graça, ela é quem nos capacita, né? Pastora, depois que eu descobri isso, foi um divisor de águas na minha vida, porque por causa do meu temperamento forte, eu pensei que eu nunca pudesse ser uma pessoa que fosse usada por Deus. Você? Eu, Você com essa carinha? Com essa vozinha eu doce? Não, não creio. Ah, pastora, pode continuar falando agora dessa pessoinha que Jesus transformou. pastora, isso aqui é um projeto de Deus a longo prazo e até hoje está. Mas, E irmã, eu até hoje acredito, olha, que se a minha luz aqui no desligou aqui. chat, se os irmãos estiverem também passando esse mesmo processo, os irmãos vão começar a se identificar com a irmã também, né? Vai vendo aí, meu povo. Deus está falando, hein? Deus Os está irmãos, a falando. minha luz aqui desligou, pastora, mas não tem problema não, vamos continuar. O que Vai. acontece, pastora? O Espírito Santo, desde quando eu conheci, né, eu me converti com 15 anos de idade, e hoje eu estou com 38. Eu me apaixonei pela palavra de Deus, e quando hoje é até aniversário da minha cunhada, e ela que me ganhou para Jesus. E ela me ganhou para Jesus pregando o livro de Apocalipse, né? E eu falava, meu Deus, o que essa menina está falando? Eu preciso conhecer de onde ela está tirando essas coisas, né? E foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu fui para a igreja evangélica porque eu queria conhecer a palavra, eu queria conhecer aquelas coisas que minha cunhada estava falando, né? E o Espírito Santo, ele é quem me confronta, é ele quem ele fala, olha, não é assim, não acho dessa maneira, o que você está Irmã, fazendo. então a irmã já era casada, é isso? Não, eu conheci Jesus aos 15, eu me casei aos 18, Ah, 19 anos, né? tá bom, tá Hoje bom. a minha filha tem 17, vou fazer agora, em fevereiro desse ano de 2022, 19 anos de casado, né? Uhum. Só que eu conheci o meu marido e a minha cunhada com 14 anos, né? Que foi quando eu comecei a ir para a igreja, né? E o que eu quero trazer com essa palavra, pastora?
quando ali o Senhor fala dessa nova aliança, que ele fala colocar no nosso coração, às vezes a gente tem um entendimento errado quando a palavra de Deus fala sobre coração na Bíblia. Porque a gente acha que coração é o quê? Nosso sentimento, nossas emoções. E ali o original da palavra não é isso quando a Bíblia fala de coração. Geralmente ele está falando nas três esferas, que é sentimento, intelecto e vontade, que é relacionado ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito, né? Trazendo para a nossa realidade, nosso espírito, né? A nossa alma, porque somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Então, sempre que Deus se referir, irmãos, à palavra coração na Bíblia, ele não está falando somente de emoções e de vontade. Ele está falando das nossos sentimentos, das nossas emoções, ele está falando do nosso intelecto, da nossa mente, e está falando da nossa vontade, que está relacionada à nossa alma. Então, é muito amplo. Ali o Senhor, no livro de Jeremias, ele fala que colocaria no nosso coração. Então, quando a gente aceita Jesus, né, pastor, a gente levanta os nossos bracinhos lá e a gente aceita Jesus, a gente começa, a gente recebe, o nosso espírito é vivificado. E a gente começa ali, tem entendimento, né? A nossa cegueira é quebrada, né? Ali a Bíblia fala que a gente recebe uma nova vida. Mas a gente começa a pensar, meu Deus, mas eu não mudei nada. Eu aceitei Jesus, mas os meus pensamentos às vezes são os mesmos. Às vezes o meu comportamento, né, pastor, é o mesmo. Eu fui lá, levantei a mão e volto para casa, a minha realidade não mudou. Mas mudou no mundo espiritual, porque a partir daquele momento o Senhor nos dá o Espírito Santo. E é Ele quem faz a diferença nessa terra hoje. O Espírito Santo é quem traz a graça que o Senhor Jesus conquistou para nós. E a graça é aquela que nos capacita, que nos fortalece para vencer. A graça é como se fosse assim, sabe algo que você quer, mas você não consegue, tipo uma natureza como a minha. Eu tenho um temperamento muito forte. E para eu moldar esse temperamento, Eu ainda não acredito que você tem esse temperamento forte, minha irmã. Em pastora, nome pode de Jesus, mas vai dar perguntar. tudo certo. Vai dar tudo Pode certo, vai. perguntar meu marido, pode perguntar minha filha, minha sogra, minha cunhada. Amém, Jesus. Eles, Olha, gente, tá vendo? É possível. Olha só a mansidão. É possível você ser alcançado e ser transformado. Glória a Deus. Continue, irmã. então, depois que eu aprendi isso, pastora, a graça de Deus, o que é isso? A graça, deixa eu só arrumar aqui, ela que faz esse serviço na nossa vida através do Espírito Santo. O que ela faz? Sabe aquilo que a gente não consegue mudar na nossa vida? Sabe aquilo que a gente tem dificuldade, que a gente fala, eu não consigo? Aí o Senhor vem e fala, você consegue, a minha graça te basta. Através da minha graça, eu te fortaleço nessa fraqueza sua. Através da minha graça, eu te ajudo nesse problema que você tem. Através da minha graça, eu faço com que você seja resistente. Porque até eu ministrei lá na igreja esse final de semana, que a mulher ela tem uma característica única e o interessante, pastora, que é maravilhoso, que eu fiquei maravilhosa assim com o Senhor e toda cheia, sabe, com Deus, me sentindo sendo mulher, porque o Senhor todas as vezes que ele vai falar da igreja, do povo de Israel, a nação santa, salva, ele se refere no feminino, a igreja, a amada, a escolhida, né? E toda vez que Deus vai falar da nação de Israel com relação ao pecado, ele se refere no masculino. E assim, eu passei isso para as irmãs e falei, gente, por isso que o Senhor falou, mulheres, sede submissas. Por quê? Porque senão a gente se acha, pastor. Se o Senhor não podar a gente se acha. Eu falei, Deus, o que é isso? A igreja no feminino. Feminino é uma característica só da mulher, pastor. Verdade, é verdade. Aí eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E uma dessas características
Toda vez que Deus se referia à mulher, você pode perceber que Paulo ele fala do casamento do homem ali no livro de Coríntios e de repente ele já fala da igreja. Então a gente vê que tem umas características da mulher que está na igreja e tem umas características da igreja que está na mulher. E uma delas é a resistência, né? A igreja, ela é resistente, né? A força Deus deu para o homem, mas a resistência Deus deu para a mulher, né? E a igreja, ela é resistente. Jesus falou, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. É uma característica, né, da igreja. E voltando aqui, pastor, para essa nova aliança, né, o que eu aprendo com isso é que quando o Senhor tirou essa responsabilidade de terceiro, quando ele entregou Jesus, ele fez uma obra de uma maneira que eu acredito que ele quis dizer assim, eu vou fazer de um jeito que aí não tem como. Porque na primeira aliança eu quis conversar com o povo, mas eles temeram. E eu usei meu servo Moisés, Josué e entre tantos outros, mas o povo se perdeu. Eu creio que Deus pensou assim, eu vou fazer de um jeito que não vai ter como. Não tem como esse povo não me conhecer através do meu filho Jesus. Ele quis fazer assim, eu vou colocar ele dentro dessas pessoas para que eles me conheçam. Conheçam o meu filho. E fazendo isso, me conhecendo, porque todas as vezes, irmãos, que a gente conhece ao Senhor, a gente não abre mão. Todas as vezes que nós nos relacionamos com Ele, que nós o conhecemos mais perto, a Bíblia fala que Ele é multiforme graça, então Ele tem muitas maneiras de se manifestar. Em Isaías 45, ele fala que Ele cria a luz e as trevas. E eu creio que o Senhor, Ele se manifesta de várias maneiras. E uma dessas maneiras, Ele quis colocar assim dentro da gente para que, tipo assim, não tem como. Quem me conhece, quem experimenta de mim, não abre mão do meu amor, não abre mão de mim, não abre mão de viver o que eu tenho. Então, pastor, eu fiquei apaixonada porque eu falei, gente, Deus fez de uma maneira para a gente se apaixonar por Ele, né? E o que acontece? Às vezes a gente está na igreja, pastor, e a gente já ouviu falar de Jesus, né? Porque todas as vezes que a gente vai nos cultos, a gente ouve uma palavra, a gente ouve falar de Jesus. Mas será que a gente experimenta dele? A Bíblia fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, né? Então, ele é o pão vivo. Então, foi o que eu falei. Se nós não experimentarmos de Jesus, nós apenas vamos ouvir falar dele. Vai ser o Jesus da pastora Silvia, vai ser o Jesus da Laila, vai ser o Jesus da Amanda, vai ser o Jesus da Flávia. E quando vai ser esse Jesus vai ser meu? Que eu experimento, que eu conheço, porque ele, pastorei, através da graça que nos é dada pelo sacrifício de Jesus, porque foi isso que ele fez. A graça, para nós, ela foi de graça, mas alguém pagou um preço, né? Alguém teve que pagar. É como um salário que um trabalhador, ele trabalha o mês inteiro, né, para receber um salário, né? E ele trabalhou, mas aí ele pega aquele salário e dá para outra pessoa, né? Foi o que Jesus fez com a gente. A gente recebeu de graça, mas ele pagou o preço, né? Ele pagou um preço de sangue. E conforme o mundo foi, a modernização, as pessoas deixaram de buscar o Senhor há muitos e muitos anos. Tanto é que os meus pais, né? A minha mãe, ela era católica e tudo, eu fui até, fiz primeira comunhão, mas eu conhecia muito pouco, eu não conhecia nada, nem de Deus, nada. Tudo que eu vim conhecer do Senhor foi depois, conhecendo a Ele. No livro de Oséias, a Bíblia fala que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Às vezes a gente usa isso, né, e não consegue entender. Quando fala conhecimento, não está falando da leitura apenas da palavra de Deus. Porque tem pessoas que sabem a Bíblia de cor, mas não conhecem o Senhor. Porque esse Não tem conhecimento. intimidade, né? Porque, pastora, esse conhecimento do livro de Oséias, o original da palavra é de experimentar. Não é só de ouvir falar, é experimentar. Então, o meu povo é destruído por falta de experimentar
a minha palavra, né? Então, o que que acontece? Há muitos anos tem se usado aquele versículo, né? A letra mata. A letra mata e o espírito vivifica. Realmente, a letra, ela mata. Só que o que Deus estava querendo dizer ali, a lei, ela estava relacionada, às vezes, em algumas traduções da Bíblia, que é a Almeida Corrigida, né? Algumas pessoas não gostam, eu gosto dela, porque ela é que mais se assemelhou ao original. Só que ela é um pouquinho mais difícil de entendimento, porque ali na lei, na Bíblia corrigida, algumas vezes o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos sobre a lei, e ele fala letra, né? Então, às vezes, a referência não é apenas a lei que é de ler a palavra, mas é a lei que o Senhor deixou, porque a gente pode tentar cumprir a lei do Senhor, mas a gente não vai ter a graça, a gente não vai ter a nossa salvação. Mesmo que eu cumpra todos os mandamentos, que é o que Jesus fala para aquele jovem rico. Ele vira para Jesus e pergunta, né, o que ele tinha que fazer para ser salvo, e Jesus fala para ele, segue os mandamentos. Ele fala, não, eu já sigo. Tipo assim, eu já cumpro todos os mandamentos. Essa é a letra, a lei, né? Ela mata, mas o espírito vivifica. Só que as pessoas, né, elas têm tendência às extremidades, aos extremos. O machismo surgiu por causa do feminismo. O feminismo, ele surgiu por causa do machismo. O machismo é um extremo, o feminismo é outro extremo. Né? Então, que as pessoas, às vezes, deixaram de buscar o conhecimento da palavra, né? Por causa disso. Porque a letra mata. Gente, é a letra escrita. Não adianta você abrir ela lá no Salmo 91, não vai fazer efeito nenhum, né? Então, por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo para que você, quando lesse, você tivesse entendimento. Para quando você lesse isso aqui, você tivesse revelação que vem do alto, do céu. E essa revelação, pastora, é o nosso alimento. Essa revelação é o pão vivo. Por quê? Porque a gente só consegue através do Espírito Santo de Deus, né? Eu gosto de dizer que nesse mundo hoje, né, de muitos problemas emocionais, ansiedade, depressão, eu sempre falo, mesmo sendo uma estudante hoje de psicanálise, né, pastor, eu sempre falo que o Espírito Santo ele foi meu terapeuta, porque ele me confrontou quando ele precisava confrontar e ele me Laila, consolou. Laila, você já teve depressão? Pastora, eu descobri há pouco tempo que a depressão ela pode se manifestar com irritabilidade. Então, provavelmente eu tive sim, porque eu era muito estressada, muito irritada, muito nervosa, né? Isso trouxe Dependendo. prejuízo para a família, esse comportamento? Olha, pastor, o que trouxe é porque a minha família sempre meu marido, principalmente, é quem mais sofria, né? Uhum. Porque a né, quando eu era mais nova, aos meus 18 anos de idade, a minha mãe pôs eu para fora de casa, né? Então, o que que aconteceu? Com a minha filha, eu comecei assim, não quis que ela vivesse o que eu vivi, né? Eu quis desfrutar com ela mesmo. Eu já conhecendo a palavra, falei, Deus, quero viver com a minha filha algo que eu nunca vivi com a minha mãe, né? Então, eu era muito irritada, muito Hum. estressada. Teve uma época que a gente tinha até um restaurante, a gente trabalhava no restaurante. Meu Deus, faz tudo. Eu chegava em casa irritadíssima, nervosa, às vezes não conseguia lidar com o que estava acontecendo, que eles sofriam na minha casa, na minha família, né? Hoje, assim, Deus, eu procuro muito, muito mesmo me E controlar para como não. foi que vocês conseguiram driblar esse momento seu, a casa, o casamento? Como é que vocês Pastora, conseguiram ter o a equilíbrio? primeira coisa que aconteceu, vou contar para a senhora, sempre o Espírito Santo vem ministrando no meu coração, né? Só que alguns anos atrás, ele ministrou algo muito forte na minha vida. Eu estava no culto, no louvor, né, na igreja, e cantando e adorando a Deus. De repente o Senhor virou e falou assim: você é uma mulher amargurada. O Espírito Santo falou. Eu falei, como assim?
Mas eu conheço o Senhor há tantos anos, eu busco o Senhor, procuro fazer as coisas de Deus, busco o entendimento da palavra, e eu sou uma mulher amargurada. E o Senhor falou, você é uma mulher amargurada. Aí eu falei, Senhor, por que eu sou uma mulher amargurada? Aí o Espírito Santo ministrou meu coração. Porque você culpa o seu marido, não consegue perdoar ele por muitas atitudes, e você acha que tudo que vocês vivem, às vezes, de ruim, porque meu marido hoje, pastor, ele não está 100% na igreja, né? Uhum. E eu pago um preço pela vida dele, mas ele é um homem muito abençoado na minha vida. Eu vejo assim que às vezes coisas que homens da igreja, né? Meu marido dele faz para mim coisas que às vezes o irmão que está lá na igreja há muito tempo não faz com as suas esposas, né? Amém. Aí o que que acontece? O Senhor falou para mim, Laila, tem coisas na sua vida. Amém, irmã, obrigada. Tem coisas na sua vida que não é culpa do que o seu marido não está fiel na igreja. Depende de você, da posição que você se coloca em mim. Aleluia. E aí eu falei, Deus me perdoa. Ele falou, primeiro você precisa perdoar o seu marido. A culpa não é dele do que você vive em Deus, do que você vive ou deixa de viver. Porque isso depende de você. Você precisa perdoar ele e entender que a posição que se você se coloca em mim que muda a sua vida. E não é ele que não está nos caminhos que muda a sua vida. Porque, pastor, eu pensava que tudo de ruim que acontecia era porque meu marido não era crente. E às vezes eu falava assim, meu Deus, esse homem vai se converter, não. Porque até quando eu vou sofrer porque esse homem não é crente? E foi quando o Espírito Santo falou assim, minha amada. Por isso que eu falo que ele foi meu terapeuta e me confrontou, porque ele falou que eu era amargurada. Se ele não fala isso, pastor, acho que eu ia pensar que eu estava doida, né? E aí o Espírito Santo, quando ele falou isso, ele falou, você precisa perdoar e se posicionar em Deus e saber. Aí foi quando ele trouxe para mim, Sodoma e Gomorra não foi destruída por causa do pecado, mas foi destruído porque faltou um justo, né? E aí Aleluia. ele trouxe para mim também Noé, né? Noé, ele salvou a sua casa. Tá todo mundo Gente, caladinho, travou para pastor? vocês? Quietinho. Ai. Agora, filho. Fica quietinho, né? Gente, dá um feedback aqui, gente, Estamos no Fica juntos. todo chat. mundo só A comendo, irmã, irmã, alimentando a tá se palavra. alimentando. Estranha não. Isso, dá um vigor aí para a ministra, rapaz, da palavra aí. Vamos lá, dá um amém aí no chat, em nome de Jesus. Amém. Então, pastor, o que aconteceu? Aí o Oi, ó, Senhor tanto me de trouxe, amém. né? Glória a Deus. Foi quando o Senhor me trouxe. Noé, né? Noé, a Bíblia não fala que a esposa de Noé ou dos filhos, a Bíblia só fala que ele era íntegro e justo, né, pastor? E Deus salvou a família dele. Então eu falei, Senhor, eu me coloco na minha casa como Noé, né? Se o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, mas por falta, né, de não ter um justo, eu me coloco como justo na minha casa. E tomei posse daquele versículo, né? Aleluia, Crê aleluia, no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, aleluia, pastora, ninguém pode falar que meu marido não é salvo, porque eu tomei para mim essa palavra. aleluia. Agora, ele escolher o que ele vai viver em Deus, cabe a ele, né? Eu preciso Eu ser recebo, minha quem. irmã, essa palavra, viu? Eu e minha casa. E aí, você recebe também? Dá um Amém. glória aí, em nome de Porque, Jesus. Recebe a pastora, o que promessa. acontece? Quando a gente aceita Jesus, não sei se aconteceu com a senhora, a gente começa a aprender tanta coisa, né? Olha, ó, a Só que, resposta para você, glória a Deus. amém. Eu recebo, glória a Deus. Aí, o que acontece com isso? A gente começa a se isolar das pessoas, às vezes, né? Às vezes a gente tem um filho ou tem um marido em casa, ou uma esposa que não é crente, e aí a gente começa a acusar, vai para o inferno. Ah, porque você precisa conhecer Jesus, você precisa se converter. Só que a gente esquece que quem faz a obra é o Espírito Santo, né, pastor? Que foi isso aí foi outro dia, o Senhor trouxe ao meu coração também. Eu estava em casa e o Espírito Santo ministrou ao meu coração sobre isso, que é ele que faz a obra, e não eu. Eu não preciso pregar para minha casa, eu preciso só ser a carta viva. Eu preciso só ser a filha do rei. Eu preciso Aleluia. só ser o testemunho na minha casa, né?
Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, né, é tão tremendo que os pais, eles possuem, os filhos, eles possuem o DNA dos pais, né? E quando a gente aceita Jesus, o que Deus faz? Ele coloca do DNA dele dentro da gente. E aí Amém. o que a gente precisa fazer é ser filho, filho de Deus, como Jesus, nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso exemplo. Então, Jesus ele não obrigou nada. Pastor, ele não obrigava ninguém. Ele chegou para Pedro e falou: larga tudo e me segue. Então, a gente também não precisa querer convencer as pessoas de que Jesus é bom, porque ele é maravilhoso. Basta elas saberem, verem nós. Mas o que acontece, pastor, é que a igreja ela não tem se encontrado com o Senhor. E quando a gente não se encontra, aí não tem como a gente refletir, né? Aquilo que nós adoramos é aquilo que nós mais nos tornamos parecidos. E eu costumo dizer que a adoração, ela vai além de cantar uma música, é um estilo de vida. Por quê? Porque você, quando você está fazendo o que você foi chamado para fazer, por exemplo, ser mulher, quando você é mulher feminina, você está adorando ao Senhor, né? Olha o que está acontecendo hoje com a questão da ideologia de gênero. As pessoas têm tentado deturpar a imagem e semelhança de Deus. Quando você é um homem que ama a sua esposa, um homem íntegro, um homem reto, você está adorando a Deus. Porque você está tirando, você está transmitindo características de Deus que você recebeu. Só que muitos anos, pastora, a igreja não foi vista dessa forma. Nós, mulheres, fomos vistas como os infelizes, que seus maridos fazem o que querem, e que as mulheres só vão para a igreja e pagam preço, nós somos as sofredoras, que chegam no lar, aquele marido é ruim. E não é isso, pastora. Quando a gente aceita Jesus, a graça de Deus tem poder de transformar o ambiente, tem poder de Verdade. transformar a nossa casa. Tudo tá, pastora, no buscar a Deus. Teve um dia que eu estava na minha casa, rapidinho, esse testemunho que eu nem sei que horas são e que horas que termina, pastor. Pode falar, irmão, pode falar. Vai lá. Eu gosto Testemunha é de... coisa que a gente gosta muito. Não, pastor, eu tenho muito testemunho, meu Deus. Tudo é baseado no que eu vi, por quê? Porque é o Espírito Santo que ministra dentro de mim, né? Amém. E um dia eu estava em casa e por esse temperamento explosivo, né? O que que acontecia? Quando eu me casei com meu esposo, pastor, quando eu ficava zangada com ele, eu nem arrumava as coisas dele. Não aguentava nem tirar a bagunça dele do meio da casa. Tão nervosa que eu ficava. E tinha dia, pastora, que eu nem fazia comida. Não fazia. Mas isso, irmãs, isso foi muitos anos atrás, viu? Pelo amor de Deus. Foi muitos anos. Hoje eu não faço isso mais. Foi muitos anos. A minha mãe, que um dia, né, Deus usou a minha mãe, que nem era evangélica, para falar comigo sobre isso. E eu estava em casa, pastor, e a gente teve um desatentozinho, né? E ele saiu e eu fui fazer o almoço. A minha filha não estava em casa. Eu falei, Deus, eu ainda tenho que fazer o almoço, preparar a mesa para esse fulano depois de tudo, né? E eu falei, Senhor, mas eu fiz um propósito de obediência, né? Eu sei que esse é um papel meu que eu tenho que fazer, não por obrigação, né? Mas eu sei, por obediência ao Senhor. Eu falei, ó, por obediência ao Senhor, eu vou fazer, e fui fazer. E na hora que eu tava lá, eu falei assim, Senhor, eu sempre fico perguntando as coisas, sabe, pastora? Não me preocupa não. Tem gente que fala assim, como que o Espírito Santo fala com você? Ele vem na minha mente, e eu recebo como Espírito Santo. Amém, irmão. Aí falou assim, por que é tão difícil, pai? A tua palavra diz que os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Mas nessa hora eu chorando, pastora, para fazer o almoço, né? Eu bati a porta do armário e na hora que eu bati a porta assim do armário, o Espírito Santo falou: tá errado, minha filha, não é assim não, bate a porta não, você tá pecando quando você bate a porta. Eu falei: é, porque irá não é pecado, mas quando eu bato a porta, eu pequei, pastora. Por quê? Porque eu tive aquela atitude em resposta de algo que eu estava sentindo. E aí eu falei assim, Deus, por que é tão difícil se a tua palavra diz que os teus mandamentos são mais doces que o meu?
Aí você falou para mim, não, minha filha, é porque você está no nível da obediência. Eu falei, o quê? Nível da obediência? Pastora, esse santo é maravilhoso. Eu falei, nível da obediência? Ele é, minha amada. Você tem que passar pro nível do amor. Eu falei, sério? É, porque quando a gente faz com amor, não é difícil. Ah, pastora, eu vou falar Nossa, para a que senhora lição. que eu, Nossa, deu um tapa pastora, assim com luva, pá, pá, de pelica. pastora, eu fiquei mais de mês chorando quando eu lembrava disso. E eu comecei a pedir perdão pro Senhor. Agora eu tô rindo aqui, irmãos. Mas vocês não têm noção, eu no meu temperamento que foi receber essa afronta do Senhor, assim, me confrontar, né? E eu falei assim, Deus, comecei a pedir perdão pro Senhor, porque eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu não estou fazendo com amor realmente. E comecei a pedir que o Senhor colocasse o amor dele dentro de mim. Mas sempre dizer, Senhor, coloca do teu amor dentro de mim, coloca do teu amor, eu preciso amar como o Senhor ama. Aí eu comecei a pedir para Deus me mostrar, não o lado ruim das pessoas, que elas fazem, porque isso já é bem visível, mas para Deus me mostrar o propósito original, o que Deus tem para elas, porque Deus, quando nos criou, ele não pensou, lá ela nasceu, o que, que eu vou fazer? Não, ele elaborou um projeto todo formulado e de repente ele falou, vou criar a Laila para isso. Então, eu sempre presto para o Senhor para ver isso das pessoas, o que Deus tem para elas, né? E aí foi quando eu comecei a pedir, eu falei, Senhor, eu não quero viver no nível da obediência. Só que o Senhor ministrou ao meu coração, pastora, que para a gente chegar a esse nível do amor, a gente tem que passar por um nível da obediência, né? Porque a gente vai, faz, porque quando a gente não está nem nesse nível da obediência, dificilmente nós vamos alcançar, né? Um nível de entregar a nossa vida por amor. E quando a gente se entrega por amor, as coisas ficam mais fáceis. Então, pastor, o que que acontece? Às vezes as pessoas estão na igreja, aceitaram Jesus e estão caminhando, né? Às vezes ainda nem consegue vencer o nível da obediência, por quê? Porque o mundo ainda fala mais alto no coração dele, porque às vezes ele ainda se corrompe com os pecados que aparentemente, né, ele já devia ter abandonado quando conheceu Jesus. E tudo isso, pastora, é uma etapas que nós vamos viver com Deus. A Bíblia fala que quanto mais a gente busca no Senhor, mais Ele coloca a vontade no nosso coração de buscar a Ele, mais salvo. Eu não lembro aonde que está, mas fala que Ele coloca esse desejo. Então, quanto mais a gente busca, mais Ele fala, nossa, aquele ali quer. Aquele ele quer, então eu vou colocar mais vontade dentro dele. Né? Sim. E hoje o que eu vejo, uma igreja apática, pastora, uma igreja que não conhece Jesus porque não se relaciona, não experimenta dele. Uma igreja às vezes fraca. Mas isso, pastora, não é culpa de ninguém, é culpa nossa de não buscar, porque a palavra está aí. Às vezes a gente vive a nossa vida de acordo com o que a gente viveu no passado, né? A gente se espelha, às vezes, por exemplo, a minha mãe mesmo, ela falava, essa não é difícil, era eu. Ela não é difícil. E às vezes, por tanto ouvir isso, eu peguei isso também para mim e comecei a achar que eu era difícil realmente. Então, no dia que eu parei de viver o que eu conheci ou vivi antes do Senhor, foi quando também o Senhor começou a manifestar os frutos do Espírito na minha vida. Que isso a gente só consegue que quando a gente libera o perdão, pastor. O perdão, que foi também uma outra oportunidade que eu posso falar, porque foi quando o Senhor falou para mim sobre o perdão, que eu precisava perdoar, né, o meu marido, de todas as coisas que eu achava que até que eu já tinha perdoado, pastor. E ele falou, quem não perdoa não é digno de perdão. O que que significa, pastor? É tão sério que o perdão é o que quebra as correntes, quebra as cadeias sobre a nossa vida. É a Então, às vezes, manivela, né, irmã? É a manivela que tá presa, né? O negócio só anda se você
perdoar. E muita gente está caminhando com o coração cheio de mágoa, cheio de tranheira aí, não quer arrancar, né? Mas Não, continue aí. isso. Então, o que que trazendo para a nova aliança, pastor, o que que a gente vê? Uma igreja que sofre não por testemunhar Cristo, mas uma igreja que sofre por falta de testemunho de Cristo, né? Porque a igreja primitiva, eles sofreram que... Ah, eu vou responder ela agora, essa perguntinha que ela fez, como que eu soube que eu não tinha perdoado. O que que acontece, pastor? A igreja primitiva, eles eram perseguidos por quê? Porque você ser cristão era ilegal. Naquela época que Jesus veio, que depois ele ressuscitou e os discípulos começaram a pregar sobre ele, a única religião que era aceita por lei em Roma eram os judeus e outras religiões que eram lá já colocadas pelos romanos. Cristão era ilegal. Você só podia ter as religiões que eram legais na época. Então, os cristãos, os discípulos, eles pregavam de maneira ilegal. Eles não poderiam pregar essa religião porque ela não era legal na época. E eles sofreram essas perseguições a ponto deles entregarem as suas vidas naqueles, como que fala, aqueles torneios, eles colocaram cristãos para brigarem entre si com animais, para serem comidos por animais. Tudo isso, pastora, porque era uma religião ilegal. Agora, a gente sofre, não é por pregar o evangelho ou levar Jesus, a gente sofre por falta de ter Jesus nas nossas vidas. A gente sofre por falta de dar testemunho no nosso lar, na nossa casa. A irmã perguntou como que sabia, como que eu sabia que eu não havia perdoado. Quando o Senhor falou no meu coração que eu estava adorando, que eu era amargurada, eu achava que eu já tinha perdoado meu marido por muitas coisas, mas ele revelou para mim que eu colocava no meu marido a condição de eu ser feliz. Eu só achava que eu ia ser feliz, pastora, quando o meu marido se convertesse. Quando ele estivesse firme nos pés do Senhor. E o Espírito Santo falou assim, não, se você está colocando a dependência da sua alegria no seu marido, não é ele, você tem que colocar em mim. Porque eu que faço a obra. Eu que sou sua razão de viver. Não é ele. Às vezes a gente coloca a nossa alegria num filho que está precisando. Porque o filho é difícil, pastor. E o filho está dando trabalho e a gente fica triste, cabisbaixo, porque, nossa, fulano, por que fulano faz eu sofrer tanto? Por que fulano faz isso comigo, né? Isso mesmo. A gente coloca aquela vontade nossa no lugar de Deus. Então, eu colocava a salvação do meu marido como que eu ia ser feliz só quando ele fosse convertido. Às vezes, você está aí ouvindo, você pensa, nossa, eu vou ser feliz só quando a minha mulher, né? Ou só quando meu filho for para Jesus, ou só quando meu pai ou minha mãe for para Jesus. E o Espírito Santo fala, não, você pode ser feliz hoje. Porque eu é quem faço esse papel. A nossa alegria foi quando o Senhor falou para mim, libera o seu marido. Não é ele que vai fazer você feliz. Foi quando eu liberei, pastor, e foi assim, Deus começou um processo lindo na minha vida. Difícil, porque é o que eu quero falar agora. Quando o Senhor trouxe essa nova aliança, né? O que que ele trouxe? A Bíblia fala, pastora, que João pregava o batismo de arrependimento, né? Que é o batismo nas águas. Esse é um dos sinais que a gente, né, reconheceu Jesus, é o batismo nas águas. Mas depois a Bíblia fala de um batismo no fogo. Porque João Batista fala, né, que viria um que batizaria com fogo, né? E esse é o marco do cristão verdadeiro, pastora. O batismo de arrependimento, ele é necessário. Por quê? Porque ele é um sinal, né? Ele é um sinal. Você descer as águas,
né? Que você morreu para o pecado, você ressurgiu para Cristo. Mas, pastora, nós como igreja precisamos ser batizados com fogo do Espírito. Nós precisamos ser batizados com o poder que vem do alto, do céu. E é isso que faz a diferença na nossa vida, é o Espírito Santo. E a gente só Aleluia. recebe ele quando a gente é batizado com fogo. E só Jesus, através de Jesus, que a gente é batizado com fogo. E quando fala de fogo, pastora, a gente lembra que de purificação, a gente lembra de pegar fogo mesmo, de tirar a impureza, de então, eu sempre falo, pastor, eu sempre falo, quando eu vou ministrar, eu sempre falo, gente, ser crente não é para fraco, não. É para corajoso. Ser crente é para quem sabe quem é, quem sabe da sua pessoa, quem sabe quem te chamou, quem sabe quem te fez, que, ó, eu sei quem é meu pai, eu sei quem me defende, eu sei quem vai na frente. Ser crente é para forte, corajoso, pessoas decididas que rema contra a maré, porque o mundo está aí, pastor. Só que nós precisamos fazer a diferença começando dentro da nossa casa. Mas na nossa casa a gente começa a fazer isso, é humano. É sem pregar, a gente não precisa pregar, a gente só precisa amar. Quando a gente ama, não quer dizer que a gente está concordando com o que a pessoa está fazendo. Não é isso. Não é. Quando eu não brigo com aquela pessoa, não quer dizer que eu concordo com o que ela fez. Né? Imagina se Jesus fosse brigar com a gente toda vez, se Deus fosse brigar com a gente toda vez que a gente errar. Gente, Deus não faz isso. A Bíblia fala que ele é tardio em irar. Então, a vontade de Deus é que mais pessoas conheçam a Jesus, se convertam mais até chegar. Por quê? Porque o dia do juízo já está determinado. Agora não é o dia de juízo, não, gente. Não vamos ficar pedindo o juízo de Deus, não, pelo amor de Deus. Vamos pedir a graça. A graça de Deus, do amor, por quê? Porque o dia do juízo, a Bíblia fala que esse dia já está determinado por Deus. E ele vai pôr todos nós na balança, crente, no crente, todos vão ser pesados. E, pastor, uma coisa que eu falo muito, né, que eu falei aqui, não é para qualquer um ser crente. Não é, não é, pastor. Por isso que eu falo, gente, eu amo falar de Jesus, eu amo falar da palavra de Deus, eu amo. Por quê? Porque foi o que mudou a minha vida, meu entendimento, a minha maneira de pensar. E, meu Deus, transformou a minha vida, me deu um sentido, me deu. E vou ser sincera, pastora, hoje é a maior alegria do meu coração é ter o Senhor. Porque eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro melhor do ano, não tenho nada disso. Pastora, mas eu sou feliz no Senhor. Porque eu amo porque eu amo falar dele. Eu amo falar sobre a palavra de Deus. Meu marido fala que eu não posso, não pode chegar ninguém, que eu começo a falar e já quero falar Que de tá Deus. cheia, né, irmã? Tá, tem que transbordar da presença do Senhor. Eu vivo falando pro povo no grupo, gente, vamos ouvir a palavra, que você tem que ser cheio, porque quem tá cheio transborda. E a palavra do Senhor diz, Deus nos lembra que essa peleja não é nossa, é dele. Não é nosso, Quanto é dele. mais É você dele. estiver ali, né, fazendo o que a irmã está fazendo, transbordando, você vê só, né? Ela depositava na conversão do marido a felicidade dela. E aí o Senhor vai e traz a resposta, e bufo na cara da gente. Que não é assim, não é desse jeito, entendeu? E Não. aí hoje a irmã é transbordante de coração alegre. Passa dificuldade, passa, mas é Paz, isso que você tem paz, nele. pastora. Vai chegar um período que eu vou Cristo poder. já basta, é o suficiente para você. Cristo basta Pastora, para você. vai chegar um período que eu acredito que a gente vai se manter ainda vários contatos, vamos se ver, que eu vou poder futuramente contar muita coisa da minha vida. Eu posso falar para os irmãos que eu passo sim, dificuldade, mas, irmãos, eu não desisto do Senhor, de servir, ser obediente. Esses dias eu lendo um livro, né? E aí no livro faz uma perguntinha, tipo assim, uma palavra que você, uma característica sua que você se identificaria, né? E eu falei, pensei numa palavra, falei, vou perguntar para minha filha, para ver se responde, se é a mesma palavra, né? E aí eu cheguei nela e falei, Amanda, qual uma palavra assim que você definiria uma mãe?
assim, distante, tudo que minha filha tem 17 anos, de tudo que você sabe e tal, que você conhece a mãe, ela falou assim, ah, mãe, você é uma pessoa fiel. Ela falou, eu falei, foi a palavra assim que eu. Glória. Porque, pastora, não importa o que a gente tem, assim, importa o que nós somos, o que Deus tem para nós, não é aqui nessa terra. É claro que Ele tem o melhor para a gente aqui também, porque é consequência de semeadura, gente. Tudo que a gente faz são semeaduras, né? E o que eu queria mais, assim, poder deixar para os irmãos, assim, nessa noite, é que quando o Senhor fala do batismo com fogo, pastor, é só para quem quer, para quem busca de maneira que, tipo assim, se eu não comer, eu vou morrer. É você buscar o Senhor como se realmente ele fosse a sua sobrevivência. Não é você buscar um dia ou dois, não. É você clamar a ele de maneira assim, Senhor, se o Senhor não vier, eu não vou conseguir. Porque eles clamavam, no livro de Atos falam, pastor, que eles clamavam, eles clamavam, eles clamavam. Não era, eles ficaram 120, 90 dias, eu acho. Eram 120 pessoas, não lembro ao certo quantos dias eles ficaram. Mas a Bíblia fala que alguns desistiram, né? Alguns ficaram ali por um tempo, mas desistiram porque não sentiam nada. E de repente o Espírito Santo veio sobre eles. Então, essa eu acredito que é a nossa característica como igreja, resistir, não desistir, sempre, não importa. Procure uma ajuda, outra coisa, pastor. Teve uma época que eu sempre gostei muito de estudar a palavra, né? Sempre gostei de ouvir palavra, mas teve uma época que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para eu não ouvir qualquer pessoa, porque a internet está aí. E, pastor, até um dia minha cunhada pregou e eu nunca esqueci disso que ela falou. A gente vai na internet procurar uma pregação, a gente escolhe o que a gente quer ouvir. A gente vê o tema, vai lá e clica, né? Antigamente não era assim, a gente escolhe. O que eu deixo para os irmãos é tome muito cuidado, irmão, com o que você está ouvindo, não se contamine. Isso não é religiosidade, isso foi algo que Deus ministrou no meu coração. O pastor Espírito Santo falou para mim, não ouvir qualquer pessoa na internet. Que eu buscasse em Deus algumas pessoas que fossem referência, minha pastora, é claro, né? E eu tenho algumas pessoas que eu sigo, que eu ouço, né? Mas eu não ouço qualquer pregação, eu não ouço qualquer pessoa, por quê? Porque acaba confundindo, né? E os últimos dias, eles viriam para isso, o engano. O engano, pastor, ele é difícil da gente romper, porque a gente não consegue enxergar, que é o mal dos últimos dias, né? Então, a Bíblia fala que teria muitos enganos. Então, vamos pedir, clamar ao Senhor esse batismo com fogo, vamos dedicar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Quero te falar que para você cumprir o propósito de Deus, você não precisa ser um pastor, ser um evangelista, não, gente. Se você for chamado para ser médico, você vai adorar o Senhor sendo médico. Se você for chamado para ser um professor, seja professor porque é isso que o Senhor te chamou. Por quê? Porque o Senhor precisa estar em todos os lugares, pastora, não só dentro da igreja. Por muitos anos, a igreja se afastou do mundo e ficou nas quatro paredes. Ah, porque eu não posso, porque senão eu vou desviar, porque eu preciso ou ser pastor, ou ser evangelista, ou ser um... Não, Deus trouxe todo mundo com um dom, com um talento a ser usado fora das quatro paredes. Gente, as quatro paredes é um local... Eu gosto de falar que a igreja é um local como um quartel-general. Ali é para a gente reunir, saber mais ou menos a direção e ir avante, né? Por quê? Porque a igreja da primeira igreja, né? Que os discípulos que veio de Pedro, ela não era esse tempo que a gente tem hoje. Então, quando você foi chamado para ser médico, quando você está exercendo o seu chamado, você está glorificando o Senhor. Quando você foi chamado para ser professor, olha quantas pessoas de Deus nós precisamos das escolas, gente, para lutar contra essa ideologia,
A gente precisa de pessoas nos hospitais para atender as pessoas com humanidade. A gente precisa de advogados que sejam sinceros, verdadeiros, que não estejam ali só para roubar o dinheiro do povo. A gente precisa de um mecânico, pastora, fiel, homens de Deus, que sejam mulheres, homens, em todos os lugares, que sejam verdadeiros, que sejam íntegros, que sejam retos, e que o principal, pastora, para estar cumprindo o propósito, a gente ama o que está fazendo. Então, quando a gente está dentro do propósito, a gente ama o que está fazendo. Por quê? Porque nós somos chamados para fazer isso. E não existe o maior e nem o menor diante de Deus. Não existe, pastor. Então, a gente foi chamado, a gente possui dons. E para que a terra, a Bíblia fala que, ao mesmo tempo que o amor de muitos esfriaria, a Bíblia fala no versículo abaixo, antes de terminar, acho que no mesmo versículo fala que teria um povo que estaria levando a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Então, em meio a um mundo de caos, sem amor, em meio a um mundo de dificuldade, em meio a um mundo de ansiedade, depressão, em meio a um mundo como esse, o remanescente precisa se levantar para fazer a diferença. E eu falei para o Senhor, falei, Senhor, não me deixa eu e a minha casa fora dos acontecimentos dos últimos dias, fora do teu propósito dos últimos dias. Porque, pastora, não tem a ver com a gente, tem a ver com o Pai, com Ele. O propósito não é meu, é dele. Entendeu? Não é o meu propósito único que Deus. Não, Senhor, eu quero estar inserido no teu propósito para os últimos dias. Não me deixe de fora. E quando a gente pede isso com o coração, ele começa o quê? Pastora, a expor tudo que não presta que está dentro da gente. É fácil? Não é. Baúzinho, né, fechado, aí Deus vai só, abre o baú, começa a arrancar de dentro, né, e mostrando, mostrando. Quando o Senhor nos expõe, não é porque Ele quer nos humilhar. Sim, Ele quer que nós nos humilhemos para Ele. Mas é porque Ele está falando, gente, isso aqui precisa ser consertado. Isso aqui precisa ser arrumado. Então, vamos arrumar porque eu preciso usar o povo. Só que eu não posso usar de qualquer jeito. Né? Não pode, pastora. Jesus ele não foi qualquer pessoa. Então, não adianta a gente querer achar que nós vamos vir nessa terra e vamos viver como qualquer pessoa, e o Senhor vai se refletir através de nós de que maneira? Não tem como. É uma vida de renúncia, uma vida de propósito. Eu falo que é uma vida de perdão, em primeiro lugar. É você saber perdoar sempre, sempre quem te ofende, sempre. Por quê? Porque você não fica presa a ninguém. E aí o demônio não tem como te prender, suas emoções e seus sentimentos. É Aleluia. uma vida de renúncia e, principal, pastora, uma vida de obediência. Obediência é essa aqui, ó. Obediência à palavra. Só que essa obediência é o que eu falo. Não é a gente querer que as pessoas que estão à nossa volta recebam Jesus de goela abaixo. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa ser quem Deus nos chama para ser, filhos. Né? Só isso. Resplandecer o Pai em todo tempo, com amor. Justiça não, gente. Justiça agora, o Senhor já deixou o dia, já está determinado. A justiça de Deus, o dia é só dele. Tanto é que a Bíblia fala que ele não revelou nem ao Filho, só foi revelado ao Pai. Né? Então, é isso que eu deixo assim para compartilhar com os irmãos, uma outra oportunidade que a pastora quiser ou alguma coisa. Eu já falei demais, eu acho, pastora. Falei muita coisa. Que falou nada. Gente, vocês querem que a Laila volte outro dia? Se quiser, fala aí, bota no chat aí que a gente convida, já agenda com ela também. A Laila fez um estudo, uma programação, irmãos, falando sobre o comportamento, não foi isso, Laila? A mensagem que eu levei para as mulheres, Sobre o comportamento, os 4 tipos de comportamento. tá, os temperamentos, né? Sim, isso, dos temperamentos. Isso, os temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Sim, sim, Isso. olha que lindo. Para a senhora Eu ter uma noção, eu sou a colérica.
Sabe João Batista, Paulo? Ah, João hoje, Batista, Paulo, eles eram coléricos. nossa. Eu, E aí pastora, eu sou muito acredito bonzinha, ó. que. Eu falo até para minha sogra, né? Porque minha sogra, ela é, para aconselhar, ela é uma pessoa muito boa. Ela também, ela tem um amor, uma fé muito grande, né? Uhum. Só que eu falo, pastora, eu não dou para ser pastora assim de ovelha, É a não. pastora Silma, né? É, pastora sim, Igreja Batista Ministério Rio Novo. Quem quiser pode seguir lá, que às vezes tem alguma coisinha lá da igreja. E eu sempre Uhum. falo para ela, né? Ela fala, mas você tem que chamar, tá? Não, pastora, sabe por quê? Porque, pastora, uma coisa eu estar falando para pessoas não crentes. Eu sou um amor para quem não conhece a palavra. Ah, fulano, por quê? Porque a pessoa está cega, pastor. A pessoa não está enxergando. Agora, Aí quando é pastora, para falar para crente, ah, crente que pastora, merece agora que fala conserto. assim. Aí quando fala, falou, irmão, se você não perdoar, tem como você vai ser perdoado se você não perdoa, pastor? É a palavra, né? Não sou eu. Que é o que eu falo para minha filha, né? Que eu sempre pego no pé dela, coitada. Sempre falo para ela, né? Falo, entende? A gente tem que entender o mais fraco, a gente tem que entender o mais fraco, né? Só que a igreja, pastora, tem hora que ela precisa um pouco assim, dar uma acordadinha, né? Não é só, né? Eu sempre falo para minha filha, Deus, ele disciplina quem ele ama, né? Isso, disciplina quem ele ama e a disciplina do pai, ela tem que ser recebida com amor, né, irmã? Com amor. Com amor. E você tem Porque que senão a gente é compreender, né? bastardo, né, pastora? Isso, É, exatamente. Você deixa de ser filho para ser bastardo. Gente, em nome de Jesus, vamos ser filho. vamos ser filhos, nós somos filhos, né, pastora? Bem, Laila. Mas, Amém. irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu conheci a Laila através de uma live. E aí depois o cerco foi fechando e um dia a gente se encontrou pessoalmente. E assim, irmãos, foi só fechando mesmo o negócio assim. E eu já amei a pessoa, né? Já tocou no meu coração. Aí quando ela fala que ela era um siri dentro de uma lata, né, embravecido, Ainda eu sou, pastora, mas é o Espírito Santo que me eu não segura. consegui identificar ainda essa Laila, mas tá vendo, gente? Deus, como é que Deus faz, né? Deus transforma. Eu era Sim, uma onça era, pintada. pastor. Eu Eu, era assim, terrível. eu não era de dar barraco, não, sabe, pastor? Ah, Barraco, não. Mas a língua, pastora, inflamada, no inferno, igual a palavra fala mesmo. Às vezes eu consegui tirar uma pessoa do sério assim, só falando, era difícil. Por quê? Porque eu não era assim de gritar e não. Era só de afrontar mesmo a pessoa, confrontar demais. Mas afrontar, né? Porque quando a uhum. pessoa mexia na minha ferida, aí a maneira que eu tinha quando a pessoa Mas me aí é que expunha, tá, moça. Você tinha as feridas, não tinha perdão, não tinha cedido perdão. isso mesmo. Por essa razão que você foi sarada, foi curada. Isso mesmo, o pastor falou tudo. Porque quando a pessoa me expunha na minha ferida, a minha maneira de reagir era o quê? Expor também, afrontar a pessoa dentro do que eu via nela, né? Só que isso fere a gente, né? E tem pessoas que é difícil. Barraqueira, não. Tá travando? Para mim não tá, não. Para mim tá de boa, Elana. Tá É, tranquila aqui. também tá. E talvez Então, seja lá. e Fala. até hoje, pastora, o Espírito Santo que eu costumo falar para minha filha que todo dia eu seguro um leão, o Espírito Santo segura um leão dentro de mim. É, É, irmãos, nós precisamos ter domínio próprio, tá? Porque quando esse domínio próprio chega em nós, nós compreendemos que aquilo ali não está ao alcance do nosso braço, mas é o Senhor que está fazendo, isso que aí. aquelas palavras que o outro está trazendo são de afronta, mas em você já habita o perdão, então você vai entregar de bom grado ao Pai aquela situação. Se tem uma reviravolta acontecendo, irmãos, o silêncio é o melhor doce,
A palavra branda, né, pastora? Acalma o furor. Sim, eu sei que às vezes o que você está ouvindo está entrando como uma flecha, né? Está E cortando, dói. está te atravessando. Está te atravessando. Mas aí no depois, irmãos, você sozinho no seu particular com o Senhor, você vai lá, Deus, tira de dentro de mim. Mas no momento da situação que está acontecendo, o melhor é o silêncio, o melhor é a palavra branda, o melhor é o domínio próprio, o melhor é você ficar em mente, em oração, repreendendo qualquer situação que um maligno esteja se aproveitando. Porque a gente tem que entender que não é o outro, mas é aquilo que está usando o outro que está trazendo aquele transtorno. Hoje, pela manhã, eu passei 2 horas ministrando uma pessoa. 2 horas ministrando uma pessoa. Até o ponto daquela pessoa reconhecer que, na verdade, o pecado entrou porque houve a permissão para ele achar lugar para aquilo ali. Diz que a família dele, dessa pessoa, estava minada. Então, irmãos, não é uma coisinha só, é várias coisas que estão minado. A tua casa, ela entrou em bombardeio. E quais são as armas para a gente trabalhar contra os bombardeios? Primeiramente, irmão, é você trabalhar em você. Identifica aquilo a qual você, sem perceber, você estava agindo, que estava contribuindo com esse bombardeio. Identifica, ameniza isso aí, ameniza essa batalha e cresce na presença do Senhor. E cresce no Espírito Santo. Cresce com ele em intimidade. Porque como a irmã falou da nova aliança, irmãos, a gente não pode estar só dizendo que é crente, que é cristão, que quer que o Senhor restaure o casamento, que o Senhor restaure a casa. E a nossa casa particular, o nosso eu, a nossa morada espiritual, ela tá suja. Ela ainda está precisando de reparos. Como que vai restaurar a casa externa se a minha casa interna ela está cheia de ranhuras? Enquanto eu não estiver em posição e bem com o Pai, como é que eu vou poder administrar o lar? Como é que eu vou poder receber? Como é que eu vou poder falar ou mesmo calar? Porque senão acontece a mesma reviravolta, né? Acontece lá tudo de novo, as pancadarias tudo de novo. Você não vai ter domínio, você não vai ter palavra branda, você não vai calar. E aí o que é que vai ter? Vai ter os dois se degladiando, porque um querendo ser maior, crescer em cima do outro, um jogando palavra mais pesada para ferir o outro, porque a intenção daquele que tem ferida, aquele que está magoado, é não ficar só nesse barco. Ele não quer caminhar só nesse barco. Ele está ferido, está magoado, ele vai sair chibateando o outro também. Ele vai sair magoando o outro, vai sair atirando para todo lado. Eu acho que tem gente aqui que já se identificou. Acho que É tem gente verdade, viu, pastora? viu? Tem gente aqui que já está se analisando. Olha, tal momento eu saí mesmo igual um trem fora dos trilhos. Em tal discussão, em tal DR, eu saí muito louca, atirando para tudo quanto foi lá, jogando coisa. Gente, pega a situação. O tempo da infância do outro, que andava de calcinha na rua, aí na hora da discussão vai atrás. Por que na sua infância você... Olha, Pastora, já fiz muito isso, meu Deus, olha, já fiz meu muito Deus isso. do céu. Meu Deus, não, pastora, misericórdia, não, já fiz muito isso. Lembrar de treinar do passado, meu Deus. Tá vendo? Não, não pode. Você tem que deixar lá. O passado passou, tá lá atrás. Você quer vida nova, você quer seguir em frente, você quer paz. Porque eu acho que a prioridade é essa. Porque quem caminha com o Senhor tem paz. Se você não está tendo paz, o Senhor ainda não chegou no ambiente, na casa. Quando muita gente pergunta, ô Laila, como é descansar?
Como é que é descanso? Muita gente fala assim, descansa no Senhor. E como é que é descansar no Senhor? Irmãos, o descansar no Senhor é exatamente quando eu tenho essa paz, essa confiança e essa alegria que com Cristo já me é necessário, já me basta. Ela já me supre. Porque o que passa disso aqui é com o Senhor, é Ele que vai fazer, o trabalhar é dele, a conversão é do Espírito Santo. Quem vai trazer o convencimento é o Espírito Santo, porque eu não tenho poder para coisa nenhuma. Eu não tenho poder nem de mudar os cabelos brancos, que eu tenho, todo mês eu tenho que estar pintando esses cabelos, que é cheio de cabelo branco. E eu tenho que estar comprando tinta e estar colocando. Nem fala, parceira, nem fala. Sim, acho que se eu tivesse poder algum nas mãos, eu já. Opa, cabelo fica da mesma cor. Não, irmãos, não é por aí. Misericórdia, né, pastor? Imagina se a gente Isso. tivesse poder em alguma coisa. Quantas pessoas a gente já não tinha destruído, né? Exato. Então, assim, vamos cuidar em ser mais próximo do Pai e o Senhor fazer se mover e verdadeiramente ter esse descanso dentro de si. Porque é como diz aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, Ele vai continuar sendo Deus. Ele está lá no trono dele e Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém, irmão? É verdade. Glória a Deus. Tudo é para a honra e a glória do papai. Eu acredito que essa mensagem. A Erilane botou aqui que o celular dela só estava com 1%. Oh, gente, que peninha. Eu espero que essa mensagem da nossa irmã, ela tenha falado ao coração, ela tenha trazido um vigor, né, irmã? Um vigor novo, ou até mesmo um alerta na busca pela aliança verdadeira, pelo compromisso, né, verdadeiro, que não é só dizer, eu aceito Jesus e saiu da boca e o coração continuou maléfico, né, desejoso de coisas desagradáveis, de pensamentos que não provêm do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para a gente estar finalizando a nossa live. Eu espero. Obrigada aí, ó. Irmã Edna botou, foi bênção. Foi bênção, meu povo, foi? Abre o microfone, dá um amém, em nome de Jesus, né? Vamos ouvir a voz de vocês. Fica todo mundo escondidinho, Amém. pastora. Foi isso, amém, Amanda. Amém. Glória a Vamos Deus. lá, gente. Amém. Glória a Deus, Amém. Letícia. Com a bênção de Deus. Isso, Isaías, Amém, glória a Deus. glória a Alex, Deus. Deus abençoe, glória a Deus. A Bianca está dizendo, é confirmação, a palavra foi confirmação. Carla, Nordélia, a Márcia, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Amém. Né? Amém. Glória a Deus, a palavra veio cortante, mas veio dos céus, viu, para o nosso coração, juntamente com o testemunho da irmã, né? Porque falou ao coração dos irmãos e casou dentro da palavra, em nome de Jesus, porque Deus é bom o tempo todo. Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, querido Pai, em nome do teu Filho Jesus, Pai, esta noite, Senhor, foi reservada por Ti, meu Deus, para falar ao nosso coração. Nesta hora, Pai, eu quero imensamente agradecer pela vida da Laila, Pai. Supre ela, Senhor, nas necessidades da minha irmã. Supre, Senhor, em tudo, ó Pai querido e amado, que tem falta na casa, na caminhada da minha irmã, Senhor. Porque no lar dela, Pai, o teu Espírito já está. Teu Espírito já tomou conta, já tem dado livramento, o Senhor tem dado livramento na saúde do esposo, o Senhor tem se livrado em grandes coisas, mas o coração dele está voltado, Pai, para as coisas boas que vêm do alto, e eu creio, Senhor, que a conversão dele vem no teu tempo, Pai. Assim, Senhor, como a conversão dos cônjuges das minhas irmãs que aqui estão. Meu Deus, eu apresento, Senhor, a vida do Arley, eu apresento, Senhor, a vida da sua esposa, Pai, nesta noite, que o Espírito Santo venha confrontar, Senhor, trazer a realidade, Pai, que ela tenha um ministério, Senhor, para estar de mãos dadas com o esposo, a caminhar, Pai, na tua presença, que o Senhor venha abençoar a Amanda, Senhor, fortemente,
trazer, Senhor, ao coração da minha irmã a resposta que ela está esperando, que ela está precisando ouvir, Pai. A irmã Arlete, Senhor, a casa dela, Senhor, os filhos, Pai, todos estejam na tua graça, debaixo, Senhor, das tuas potentes mãos. A Bárbara, meu Deus, que o Senhor venha tirar a tristeza do coração da irmã, substituir por alegria profunda. A Bianca, Pai, a Carla, Senhor, a Edna. Deus, faz o mover na vida delas, Pai. Entrega, Senhor, na mão das minhas irmãs, Pai, a bênção, Senhor, que elas precisam para continuar na tua caminhada, Pai amado. A bênção que é a tua companhia, do teu Santo Espírito, Pai. Dia e noite, Senhor, na companhia, nas orações, Pai. Que venha ouvir as orações das minhas irmãs, Pai. A irmã Fabi, a irmã Flávia, a irmã Jeane. Que o Senhor venha fazer, Pai amado, um mover, Senhor. Mover na vida da Fabi, Pai. Um mover nas papeladas, Senhor. Que o Senhor venha dar a ordem que vem do céu, Pai. Que o Senhor venha falar, Senhor, dar o teu brado, Pai. O teu brado com o ministério, Senhor, que precisa, Pai, ser erguido, Senhor. Os teus atalaias, Pai, o teu povo, meu Deus, para vir falar em teu nome, Pai. Que eles venham ser os missionários que nós estamos esperando. Isaías, o Ivo, a Neta, a Kaline. Deus, a Kaline precisa urgente, Senhor, da tua mão, da tua potente mão sobre a casa dela, Pai. Ela precisa do teu socorro, Senhor, esta noite, Pai. Socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Porque o Senhor é aquele que vai falar, Senhor, vai dar um brado, vai levantar um dos teus, Pai, para entregar, Senhor, o que ela precisa, Senhor, esta noite. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Vem, Senhor, falar com a Letícia, Pai. Vem trabalhar, Senhor, com a Letícia no coração, Pai. Vem falar com a minha irmã Manuela, com a Marcela, Pai, com a Márcia, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor, Pai amado, com esse teu povo aqui tem ministérios precisando, Senhor, ser restaurados. Tem altares precisando ser restaurados aqui, Pai. Pessoas que foram levantadas para falar, Senhor, da tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, cobre eles, protege, Pai, a vida da Nilza, a Nordélia, Senhor, que clama dia e noite, Pai. Clama dia e noite, papai. Derramana paz, Pai. Clama dia e noite, Senhor, pela tua mão, pelo teu socorro, Pai. Socorro bem presente. Vem, Senhor, com a tua mão poderosa fazer, Senhor, a tua obra. Pai, visita a Solange onde ela está agora, Pai. Visita ela, Pai, e derrama sobre sua prole, Pai, sobre a sua geração, sobre os seus filhos, meu Deus. Intimidade com teu Espírito Santo. Intimidade, a casa sendo restaurada por completa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Resgata, Senhor, porque é uma família, Pai, que é levita. É uma família inteira, Pai, que é do teu altar, Senhor. Resgata cada um, meu Deus. Resgata, Pai. Fala ao teu povo, fala ao coração do teu povo, Pai, essa noite, meu Deus. Que eles tenham uma noite de sono, Pai, restaurador na tua presença. Que eles venham, Senhor, regozijar na presença do teu Espírito Santo, na intimidade, Pai. Que eles venham crescer, Senhor, em intimidade contigo. Que eles venham, Senhor, ter essa aliança verdadeira na tua presença. Visita o coração da Carla, Pai. A Carla, Senhor, ela é uma pessoa que está em processo de edificação. Os muros estão sendo edificados e levantados. Deus, tu está trabalhando nela dia e noite. Olha, Deus está botando os tijolinhos, Carla. Deus está botando os tijolinhos. O Senhor está levantando você na palavra dele. E todo aquele que precisa ter essa visita do Espírito Santo, todo aquele que precisa ter essa nova aliança com o Pai, que precisa ter esse renovo, esse encontro com Deus. Você que precisa ter esse encontro verdadeiro com o Senhor. Eu te convido esta noite a entrar
entrar em propósito, de joelhos, em oração, clama a Deus, clama a Ele, que Ele vai te ouvir. A palavra diz que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a oração do justo. O Senhor vai ouvir a tua oração, o teu clamor, os céus vão se abrir, irmãos. Os céus vão se abrir e vem derramando essa bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que clamam verdadeiramente, porque ele busca verdadeiros adoradores na presença dele. Que o Senhor venha trazer essa restauração para todos nós, a restauração do nosso altar, do nosso primeiro ministério, que é a nossa família, a nossa casa, e nos manter firmes, edificados e alicerçados, né, irmão, na rocha. Vamos aprender a alicerçar nossa casa na rocha. Amém? Amém? Tem crente aí? Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, amém. Aleluia. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Laila. Amém. Aleluia. Aleluia. Em nome Glória a de Jesus. Deus. Abençoe. Senhor Glória. Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero que os meus irmãos venham se alimentar mais e mais cada dia, né, irmã? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? O amor do nosso Deus, as doces consolações do nosso Santo Espírito e a graça imerecida do nosso Senhor Jesus recaia sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa geração, sobre os nossos, né, os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, Glória. amados. Amém. Essa live está encerrada. E um beijo no coração, força na peruca, entendeu? E vamos forte, firme e alegre, cantando vitória. Amém. Glória a Deus. Tchau, pastor. Laila, um beijo, muito obrigada, muito obrigada. E o Senhor, Amém. o Senhor Amém. manda te gente. dizer que Ele está suprindo uma necessidade da casa. Amém. Amém. Da casa. Amém. O Senhor Eu mostrava recebo, pastor. como se fosse como o povo fala, né? O celeiro, né? A dispensa. Amém. E o Senhor Amém, pastor. Eu estou recebo, em nome de Jesus. suprindo, eu estou suprindo a necessidade na casa dela. Viu, irmã? Amém. Glória a Deus. Eu recebo, pastor, em nome de Jesus. E obrigado, Jesus. Eu que agradeço, minha flor. Você para mim é uma Joaninha irritada, olha só, uma Joaninha irritada. Eu não imagino você como uma leoa. Eiji. Você é uma Joaninha. Glória a Deus Deus. abençoe, irmã. Tchau, tchau. Beijo.